Olha, a expectativa nossa, brasileiros, né, é sempre muito positiva. Eu acho que, mais uma vez, a gente vai chegar como um dos favoritos. E tem futebol para isso, tem jogador, tem história, tem tradição, tem peso. Agora, a Copa do Mundo é muito imprevisível, né? Tanto é que o Brasil ficou 24 anos, depois de correr em 94. Se não ganhar agora, já vai para 20. Olha como é que é complicado. Não é muito fácil, é uma competição muito especial. Mas a gente chega bem. Eu respeito sempre muito a Argentina, a Alemanha. Isso é normal, mas eles estão sempre chegando. E na Europa, no momento, eu acho que a Itália, infelizmente, ficou de fora. Portugal tem uma boa seleção, está classificado, né? Portugal tem uma boa seleção, mas eu acho que a Argentina e a Alemanha são os grandes adversários. É uma competição que você não pode errar. Errou, volta. Esse foi o nosso lema em 94. Já estamos vamos para 24 anos, a gente não pode errar. Se errar, vai para 28. Então, vai para uma competição, são 7 jogos só, chegar à final ganhando, não pode errar. Errou, volta. Então, eu me lembro até que nós criamos um lema, eficiência máxima, erro zero. É isso aí, para ganhar a Copa é isso aí. Eficiência máxima, erro zero. Errou uma vezinha, volta. A partir das oitavas, quarta, semi, 4 jogos, você não pode errar. Errou, volta. Deixa de ser campeão. Então, tem que ter um foco total. Por isso é que tem que ter um time, no mínimo, experiente, jogadores já rodados, que tenham participado. Esse tempero é muito importante, esse equilíbrio. Jogadores experientes com jogadores jovens. Nós, quando ganhamos em 70, nós vimos com 8 jogadores da Copa de 66 que tinham participado daquela derrota. Quando ganhamos em 94, tinha um monte da Copa de 90. Já tinham passado por aquela experiência, o que é que tem que ser feito, o que é que não deve ser feito, tal. Então, isso ajuda muito. E agora, mais uma vez, a gente vai ter também alguns jogadores que já participaram da Copa de 14, de 18 e vai para 22. Bom, o Neymar já está com 30 anos. Na próxima Copa ele estaria com 34. Eu não vejo nenhum problema maior como a idade. É ele estar motivado o suficiente para jogar mais uma Copa. E tudo que representa, eliminatória, Copa do Mundo, cobrança. O Pelé jogou a última Copa com 30 anos, em 70. E depois, inteligentemente, ele não quer mais. Mano. Inteligentemente. Foi tricampeão do mundo como jogador. Quem, na história do futebol, conquistou 3 Copas do Mundo como jogador? Ninguém. O que é que ele tinha a ganhar aí para a Copa de... Foi no 70, 74. Eu acho que ele fez muito bem. Saiu no auge. Deu a colaboração dele, ajudou a seleção, ganhou 3 títulos e saiu no auge. Então o Neymar, jogando a Copa de 2022, na próxima ele vai estar com 34 anos, ele tem que estar muito focado, muito motivado em querer ir mais uma Copa. Então eu respeito qualquer decisão dele. O importante é que ele esteja muito bem nessa agora, no final do ano. O Neymar joga desde 16 anos no Santos, já era campeão de Paulista, campeão de Copa do Brasil, campeão da Libertadores, né? Então, muita experiência, não falta experiência. Barcelona, no auge daquele time com o Messi, com aquela turma toda. Então, eu acho que ele está maduro e pronto para explodir nessa Copa. Bola de ouro já é mais complicado, porque tem gente que saiu na frente. Então, falta pouco tempo para a temporada. E o time dele saiu também cedo, né? Se vai até as semifinais, as finais da Champions League, ajuda muito. A visibilidade é muito grande. Nunca aconteceu um 7-1 numa semifinal. A seleção nunca perdeu de 7, foi a primeira vez. Explicação? Não tenho. Nem alguma coisa que não tenho. Coisas que acontecem no futebol. Coisas próprias do futebol. A melhor definição desse momento foi do Júlio César, que era o nosso jogador mais experiente, o goleiro. Assim que acabou o jogo, tem sempre umas emissoras de televisão, você tem que passar ali, é obrigado a passar pela FIFA, e eu estava do lado dele. Aí perguntaram, como é que você explica esse 7-1? Olha só, 2 minutos depois de terminar o jogo, não se explica o inexplicável. Acabou, definiu. Ó, 1-0, olhou 2. O Filipão, 3. Ué, tá dando a saída, já foi. Tá conversando para comentar o jogo. Em 5 minutos foram 3 gols, não foi? Ou 6? 3 gols, assim, muito rápido. Não deu tempo. Nós voltamos para o vestiário, estava 5-0. Imagina isso. Você voltar para um vestiário, numa semifinal de Copa do Mundo, em casa, 5-0 para o adversário, mano. Uma coisa impensável, inimaginável. Eu cheguei próximo disso uma vez, a gente estava perdendo, acho que foi 3-0 para a Argentina, em Buenos Aires. Aí nós, no segundo tempo, a gente foi lá, foi 3-2, acho que a gente quase empata o jogo, mas 5-0, uma semifinal de Copa do Mundo, e em casa, a seleção brasileira, é impensável, inimaginável. Como é que foi o vestiário ali daquele... Perplexidade. Todo mundo perplexo.
É verdade? Aconteceu mesmo? Está acontecendo? Fazer o quê? Não, de perplexidade. Ninguém acreditava no que estava acontecendo, mas a realidade era essa, 5-0. E não adianta, não, vamos virar o jogo e fazer 6-5. Não vai acontecer isso, mano. Vamos terminar a partida com dignidade. Foi o que o Filipão fez, mano. Aquilo foi difícil para todo mundo. Eu já não trabalhava com futebol, foi a minha última função no futebol, mas imagino que o treinador, o Filipão, acabou se recuperando. Claro, ele tinha um lastro muito grande, mas os próprios jogadores, o pessoal da comissão técnica, foi um peso muito grande. Tomar de 7-1 em casa numa semifinal, a primeira vez que a seleção tomou 7 gols numa partida, aquilo foi muito pesado, muito complicado, muito difícil. Só o Brasil consegue de uma Copa para outra, 2014, tomar de 7, sair e na próxima Copa 2018 chegar como favorito. Só o futebol brasileiro, pela potência que tem, pela força que tem, pelo vigor que tem, pela capacidade de renovação, chega de uma Copa que ele é eliminado de 7-1 em casa, chega na próxima Copa como um dos favoritos. Quando não dá certo, faltou alguma coisa. Até hoje eu fico me questionando. Qualidade não era o problema, porque tinha demais. Tem uma série de coisinhas de ordem interna que a gente vai começar a falar, vai ficar pensando que a gente está procurando desculpas. A verdade é que o time não rendeu o que era esperado. Rendeu na Copa América, rendeu na Copa das Confederações, rendeu nos amistosos. No momento mais importante, que era a Copa do Mundo, a gente não rendeu. Ficou devendo. Mesmo assim, até não jogando bem, o jogo contra a França, se você olhar o jogo, foi um jogo equilibrado, mano. Eles tiveram uma oportunidade, aproveitaram e depois se trancaram atrás. Era um time experiente, tinham jogadores ali indo para a terceira Copa do Mundo, era um time super experiente e ficou difícil furar aquele bloqueio e mudar o resultado do jogo. Mas o jogo em si não foi... Ganhou de 1-0, o Zidane jogou muito naquela partida, ele tinha descansado um jogo antes, ele tinha sido expulso, ficou suspenso e tal. Ele entrou endiabrado e ele realmente fez uma diferença enorme. Estava bem fisicamente, bem animicamente, bem tecnicamente. É complicado. Por que não parou o Zidane? Como? Vai parar como? Só dando um tiro, né? Porque ele não tinha uma posição definida. Ele ia na esquerda, na direita, no ataque, voltava na defesa, ele passeou no campo. E a gente realmente não se encontrou naquela partida. E mesmo assim foi um jogo, se olhar, equilibrado. Nós não fomos massacrados pela França. Eles tiveram uma oportunidade, aproveitaram e para virar foi complicado. Olha, foi uma preparação diferente, né? A gente, por exemplo, em 70, nós teremos 5 meses. Foi em fevereiro para jogar em junho e julho de preparação. Depois, em 94, nós treinamos uma semana no Brasil e 35 dias antes da Copa na Califórnia, em Santa Clara. E em 2006 nós tivemos 15 dias de preparação. Foi uma preparação muito curta, um time que não estava tão definido assim. E nós ganhamos a Copa das Confederações da Espanha 3-0, né? Um ano depois a Copa do Mundo, os nomes praticamente eram os mesmos, mas os jogadores não eram os mesmos. O Ronaldo estava parado há 3 meses, o Adriano também estava com problema de peso naquela ocasião, nós tínhamos que recuperá-los. Não foi um time que estivesse na ponta dos cascos. Tinha muito nome, muita experiência, mas o rendimento não foi aquele que era esperado. Ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando alguma coisa. Não, porque eles estarão em forma, né? Em junho e julho, é final de temporada, os caras estão desgastados, é um problema muito sério. Então a preparação nossa aqui no Brasil, quando eles vêm, é recuperá-los, não é treiná-los, é recuperar para jogar bem a Copa. Isso não vai acontecer, eles vão estar no auge da preparação. No final, em dezembro, está de férias, né? Férias, né? Aqui no Brasil, né? Mas a gente tem praticamente 10% da seleção está no Brasil, 20% no máximo.